Olá, turma da EJA! Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje eu trago para vocês o eixo estruturante, grandezas e medidas. E vamos trabalhar os conteúdos. Resolução e elaboração de problemas do cotidiano, usando unidades de medida de capacidade, massa e volume. Seleção do tipo adequado de unidade de medida e identificação do instrumento adequado para a medida de uma grandeza, tá? E aí, o que eu espero que você compreenda aí do outro lado da telinha? Que você possa reconhecer as grandezas, massa, capacidade e volume e selecionar o tipo apropriado de unidade para medir cada grandeza. Beleza? Então vamos lá? Vamos pensar um pouco? Porque é muito importante que a gente interprete um probleminha matemático aqui para resolver o problema de hoje. Um artista que trabalha com esculturas feitas a partir de material reciclado pretende derreter um cubo de cobre de aresta de 3 centímetros, um cubo de alumínio de aresta de 4 centímetros e um cubo de ferro de aresta de 5 centímetros. Após derretidos, irá preencher com esses materiais uma caixa de vidro de 9 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Ajude o artista a determinar qual será a altura que os materiais derretidos vão atingir na caixa, após serem despejados. Então, se liga aí, né? Ele tem aí 3 cubos, um cubo de cobre de aresta de 3 centímetros, um cubo de alumínio de aresta de 4 centímetros e um cubo de ferro de aresta de 5 centímetros. Mas ele vai derreter tudo isso e colocar tudo numa caixa de vidro, em que ele dá aí a medida do comprimento e a medida da largura, ou seja, 9 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Mas ele quer saber que altura irá atingir, né? A que altura ele irá chegar, né? Quando colocar todos esses materiais derretidos. Então aí a gente percebe que ele dá, na questão da caixa de vidro, 9 centímetros de comprimento por 6 de largura. E aí a gente percebe o quê? Que ele está me dando aí 2 dimensões que faz a relação com área. Ô professor, eu vou usar área, eu vou usar volume, o que é que eu vou usar aqui? Então vamos pensar um pouquinho aí, mas antes, vem comigo entender o assunto para que a gente possa resolver o problema. Primeiramente eu quero trazer para vocês aqui medida de capacidade. O que se refere à capacidade? Refere-se ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. Utilizamos o litro, geralmente, para medir o volume de líquidos e gases. Então, essa medida aí, ela é bastante comum no nosso dia a dia. Leite, né? O leite, o refrigerante, a água, entre outros líquidos, são sempre medidos em litros. E a gente percebe aqui na ilustração a jarra medidora, que é o instrumento de medida relacionado à medida de capacidade. Então, o que a gente entende aí? Ele refere-se ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. A quantidade de água, né? A capacidade ali, a quantidade de refrigerante que cabe dentro daquele recipiente. Então, cada recipiente ele vai ter uma quantidade diferente. Então, é nessa relação aí que a gente tem que pensar enquanto capacidade. E aí vamos entender como se comporta essa ideia da capacidade. Qual é a unidade fundamental para medir capacidade? Ela é denominada de litro. Presta bem atenção a essa representação aqui. A letra L. Olha ela aqui no meio, na bola azul. Então, essa letra L aqui indica o litro. O litro é a unidade fundamental para medir capacidade. Os múltiplos estão à esquerda, né? Aqui do quadro, da tela. E os submúltiplos à direita, ok? Deu para entender aí? Então, eu preciso perceber o quê? Que na identificação dos múltiplos eu vou ter quilolitro, hectolitro,
decalitro. Opa, professora, lá em comprimentos a senhora falou em quilômetro, hectômetro, decâmetro. Lembram lá? Aqui eu estou tratando com litro. Então vejam que permanece o prefixo e muda lá só a finalização da palavra. Então se eu estou tratando com litro, quilolitro, hectolitro, decalitro. Nos submúltiplos, decilitro, centilitro, mililitro. Ok? Então guarde isso aí que a gente vai precisar dessa relação aqui, né, da medida de capacidade com volume, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho disso. Vamos seguir. Para a gente compreender ainda mais, eu trago para vocês a medida de massa. Se liga aí nessa questão da medida de massa. Para medir a massa, ou seja, o peso de um produto, de um objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medida. O quilograma é utilizado quando nos referimos à quantidade de feijão em um pacote, ou a massa corpórea de uma pessoa. E o grama é utilizado quando nos referimos a porções menores. Então, o instrumento que a gente utiliza para medida de massa são as balanças, né? Então, a balança que a gente utiliza para medida do corpórea, né? A balança que utiliza lá na feira para pesar os alimentos que a gente compra, que a gente consome em casa. Então, a unidade fundamental da medida de massa é o grama, tá? Então se liga aqui nessa representação. A unidade fundamental que eu vou utilizar para medir, né, para medida de massa é o grama. Olha aqui a representação aqui, a letra G nessa bola azul, grama, e aí à direita eu tenho o quê? Os submúltiplos e à esquerda os múltiplos, que são quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama e miligrama. Ok? Deu para entender aí então? Sempre lembra da mudança aí do nome, né? Ele vai mudar apenas a finalização. Se eu estou tratando com comprimento, eu estou tratando com a unidade fundamental, metro. Se eu estou tratando com capacidade, unidade fundamental, litro. Então, as representações desses nomes vão mudar apenas a finalização do nome. E aí, o grama está lá na medida de massa, beleza? Agora vamos entender porque eu trouxe volume aqui para a gente trabalhar. Vamos entender essa relação da medida de capacidade e massa, professora. Massa tem relação com volume e capacidade? A gente vai entender aqui hoje. Então, as medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. A unidade fundamental para medir o volume é denominada metro cúbico. Eita, professora, eu lembro que em comprimento a senhora falou em metro, né? E que lá na medida de superfície, eu tenho como medida de superfície um metro quadrado, ou seja, né? A medida de superfície, ela advém do metro linear. Então, a medida de volume também vai advir do metro linear. Porque aqui eu também estou trabalhando com metro, só que metro cúbico. Então, a unidade fundamental, metro cúbico, tá? E aí eu tenho quem? Os múltiplos e os submúltiplos. Múltiplos, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Beleza? Deu para entender? Opa, professora, complicou um pouquinho. Mas por que isso? Lembra lá que medida de comprimentos eu falei que a gente tem uma dimensão, né? Eu tenho só a medida linear. Eu estou ali analisando ou o comprimento, ou a largura, ou a altura. Se liga nessa palavrinha aí, ou, porque eu estou analisando apenas uma situação, tá? Comprimento, ou largura, ou altura. Aí é só medida de comprimento. Quando eu estiver trabalhando com a multiplicação do comprimento com a largura, né, eu estou trabalhando medida de superfície, duas dimensões, tá? Duas dimensões eu tenho o quê? A multiplicação de duas medidas. Então, comprimento vezes largura. E aí eu tenho a medida de área, né? A medida de superfície.
Quando eu estou trabalhando com 3 dimensões, que é o caso aqui do volume, né? Eu estou trabalhando com a medida de volume, tá? Então, comprimento, largura, altura. Multiplico os 3 valores e eu encontro o volume, né, do recipiente. Ok? Deu para entender? Então, vamos seguir para a gente entender toda essa relação dos 3. O metro cúbico é bastante comum na construção civil, no planejamento de imóveis e até mesmo na confecção de objetos menores como caixas. A unidade de medida para volumes é derivada do metro, sendo equivalente a um cubo sólido com arestas de 1 metro, tá? Então, aqui é que a gente tem que perceber. Lembra que eu falei que eu tenho que ter 3 dimensões? Comprimento, largura e altura. As figuras geométricas espaciais possuem 3 dimensões: largura, altura e comprimento. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com volume, eu tenho que tomar como referência as figuras geométricas espaciais, ok? E aí a gente precisa perceber, né, essa relação, né, de uma figura, de uma imagem que traga referência de figuras geométricas espaciais. Por exemplo, o paralelepípedo, ele é uma figura geométrica espacial. E aí eu lembro lá do tijolo, né? Se eu quiser saber o volume ali do tijolo, eu tenho como saber, sabendo as medidas, eu tenho como calcular o volume do tijolo, tá? Então, assim, é só um exemplo que vocês tenham uma ideia de que eu tenho que fazer a referência com as figuras geométricas espaciais, ok? Referência do cubo, então vão aparecer imagens dentro desta relação, para que vocês possam perceber. Então vamos lá. Em algumas situações, é necessário transformar a unidade de medida de volume para uma unidade de medida de capacidade. Então se liga nisso. Ó. Aqui eu tenho nessa imagem um cubo, ele dá a referência aqui de um cubo, tá? Em que 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Ele tem largura, comprimento e altura. Os 3 lados, né? Medindo 10 centímetros. Calculando isso, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1000 centímetros ao cubo, tá? É igual a 1 litro. Ou seja, 1 litro, ele também é igual a 1 cubo, em que a medida de suas arestas é 1 decímetro. Então, ó, 1 vezes 1 vezes 1, vou ter 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro. Opa, professor, então quer dizer que 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, que é igual a 1 decímetro cúbico? Isso. A medida do litro é a mesma medida, né, da medida de volume. Lembrando dessa referência de 1000 centímetros cúbicos e 1 decímetro cúbico, tá? Quando eu estou trabalhando com metros cúbicos, olha o que eu tenho. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Isso aqui ele mostra o volume de um cubo, onde as arestas medem 1 metro. E aí, 1 vezes 1 vezes 1, que eu vou ter que multiplicar os 3, vai dar 1 metro cúbico, que é igual a 1000 litros. Deu para entender? Então, eu preciso dessa relação. O litro, ele tanto é 1000 centímetros cúbicos, igual a 1000 centímetros cúbicos, como é igual a 1 decímetro cúbico. Ok? Deu para entender? Então, vamos seguir, porque ainda tem mais, porque eu quero que você entenda a relação com a massa. Ah, professora, por que tem? Eu nunca ouvi falar nisso, mas a gente vai entender hoje. E vocês vão ampliar esse conhecimento com o professor lá de ciências. Beleza? Nestes casos, podemos utilizar as seguintes relações. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? Ou 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. E 1 quilograma é igual a 1 litro, que é igual a 1 decímetro cúbico. Por que isso, professora? Porque a água destilada pura, a uma temperatura de 4 graus Celsius, apresenta a seguinte relação. Um volume de 1 decímetro cúbico ou 1 litro de capacidade tem a massa de 1 quilograma, tá? Então, se liga nisso. Isso é dentro dessa situação da água destilada pura e dentro dessa temperatura de 4 graus Celsius. Amplia isso com o teu professor de ciências
que é muito importante que vocês conheçam isso aí. Vejam aí a matemática inserida nas ciências, né? Em outros campos das ciências e envolvida em outros componentes curriculares. Então vejam que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 litro equivale a 1 quilograma. Logo, 1 decímetro cúbico é igual a 1 quilograma. Lembrando que é dentro desta condição da água destilada pura. Ok? E a temperatura de 4 graus Celsius. Beleza? Então eu posso fazer essa relação aí também. Deu para entender? É muita coisa, não é, gente? Mas estudando aos pouquinhos a gente vai compreendendo. E a gente hoje conseguiu fazer essa relação aí da medida de capacidade com a medida de volume, resgatou as medidas de comprimento, né? Medidas de superfície, vejam que estão todas relacionadas, né? Todas elas têm uma relação aí muito importante, que é importante vocês saberem. Então vamos lá. Vamos solucionar o nosso problema? Lembra que eu tenho 3 cubos, um de cobre com aresta de 3 centímetros, um de alumínio de 4 centímetros e um de ferro com 5 centímetros de aresta. Lembram disso? Ok. Será que eu vou precisar dessa informação? A gente precisa perceber que ele vai derreter e juntar tudo em uma outra caixa. Uma caixa de vidro de 9 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, a gente precisa perceber a medida de cada cubo, né? E calcular o seu volume. Se ele diz que a aresta é de 3 centímetros, então eu tenho comprimento, largura e altura, né, do cubo, a mesma medida. Né? O cobre, 3 centímetros, de alumínio, 4 centímetros e o de ferro, 5 centímetros. Então, vamos lá. Primeiramente, eu preciso calcular o volume de cada caixa cúbica, tá? E aí eu vou determinar, pelo produto destas arestas, né, o volume de cada caixa. A caixa 1, a aresta não é 3 centímetros? Então, eu sei que se é um cubo, arestas têm as mesmas medidas, né? Todas as suas faces são iguais, as arestas têm as mesmas medidas. Então, comprimento, largura e altura, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Caixa 2, aresta mede 4 centímetros. É só calcular 4 multiplicado 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Não esqueçam, tá, gente? Se eu estou tratando com volume, a minha resposta precisa ir para centímetros cúbicos, tá? Ok? Então se liga nisso. Porque eu estou trabalhando, ó, 3 medidas. E lembrem-se, dentro dessa relação de medida, eu preciso que elas estejam na mesma unidade, tá? Então vejam que está tudo em centímetros. Então calculei os 3, 27 centímetros cúbicos, 64 centímetros cúbicos e 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. O que é que eu vou fazer agora? Não vai juntar tudo? Então, qual é o total de volumes que eu tenho aqui? Eu preciso adicionar 27 mais 64 mais 125. Opa, professora, me ajude aí a fazer isso. Eu tenho 100, vamos para o 125 primeiro. Esquece o 25, pega 100. 100 mais 60, esquece o 4, 160, não é? Com os 20 daqui do 125, 180. Com os 20 lá de cima, 200. Confere? Ok? Segura. Vamos ver se o restante aqui dá 16. 5 mais 4, 9. Tira 1 aqui, ó, desse 7. Eu vou ter 10. Com os 6 que sobrou, 16, 216. Ok? Então, você pode fazer aí rapidamente dessa forma, separando aí centenas, dezenas e unidades, fazendo as junções, transformando em dezenas, transformando em centenas e facilita o seu cálculo sem precisar aí armar a continha, tá? Mas é importante aprender também com o professor como armar essa continha. Eu gosto muito de trazer cálculo mental, então comigo vocês vão calcular mentalmente. Beleza? Então, 216 centímetros cúbicos é o total de volumes. A caixa de vidro tem as dimensões de 9 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Portanto, eu preciso calcular o quê? A área da base.
Ô professora, a senhora não disse que tinha que calcular volume quando eu tivesse com sólido, né? Comprimento, largura e altura. Multiplica os três. Só que aqui eu não tenho a altura. Eu quero saber a altura que eu vou atingir colocando todo esse volume dentro do recipiente. Então, o que é que eu tenho que fazer? A fórmula de volume, em alguns momentos, vocês não vão só encontrar como comprimento, largura e altura. Não. A multiplicação, o produto desses três, né, dessas três medidas. Vocês não vão encontrar só assim. Pode encontrar também o cálculo da medida da base, ou seja, a área da base vezes a altura. Tá? Por quê? Comprimento e largura não é a medida de área? Então, eu posso fazer o cálculo da área da base vezes a altura. Então, aqui o que é que eu vou fazer? A área da base da caixa de vidro. 9 vezes 6, 54 centímetros cúbicos. Beleza? Achou? O que é que a gente vai fazer agora? Eu pego, para saber a altura, eu vou pegar o total de volumes e dividir por 54 centímetros. Que aí será quem? 4 centímetros. Lembrando, hein? 216 centímetros cúbicos dividido por 54 centímetros ao quadrado. Eu estou dividindo a quantidade de volume pela quantidade de área, da área da base. E aí eu encontro quem? A altura, que é 4 centímetros. E essa é a nossa resposta. Ok? Deu para entender? Então, hoje a gente aprendeu as relações entre medidas de massa, volume e capacidade, em que capacidade é o volume interno do recipiente, volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo, massa é o peso de um produto, de um objeto ou de um ser vivo, e eu posso fazer a relação aí entre volume, capacidade e massa, lembrando da água destilada pura, a temperatura de 4 graus Celsius. Essa relação aqui da massa em relação à capacidade e volume. Já a capacidade e volume não, elas sempre vão ter essa relação. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ou 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Beleza? Deu para entender? Então eu só tenho a agradecer e vão aí as referências da nossa aula de hoje e aquele abraço para você, porque eu te espero na próxima terça-feira, aqui, para mais uma aula de matemática. Até lá!